Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. As Escrituras dizem: Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Foi Enoque imediatamente para o céu? Entretanto, Jesus disse o seguinte, João 3:13. João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, disse Jesus, senão aquele que de lá desceu, que foi ele, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus certamente sabia bem quem é que estava no céu ou não, pois ele tinha vindo de lá. E ele disse que Enoque não tinha subido ao céu. Pedro, também quando deu o sermão, durante o dia de Pentecostes, vejam em Atos capítulo 2, versículo 29, disse assim, Atos 2, versículo 29, diz assim: Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que ele está a dizer é que o rei Davi não está no céu, ainda está morto e está no seu túmulo. E veja também no versículo 34 do mesmo capítulo, diz assim: porque Davi não subiu aos céus. Pedro disse aqui neste sermão que Davi não subiu aos céus. Mas Davi próprio declara, diz ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, falando aqui de Jesus Cristo. Queridos irmãos, isto são contradições bíblicas? Então, lemos que Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Mas Jesus Cristo disse que ninguém subiu ao céu. E Pedro, neste sermão, durante o dia de Pentecostes, disse que David não tinha subido aos céus. Então, onde está Enoque? Queridos irmãos, eu hoje quero demonstrar da sua própria Bíblia, não é o que eu digo, mas é da sua própria Bíblia, onde está o Enoque. E então vamos começar a ler em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Gênesis 5, versículo 22. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Diz aqui, andou Enoque com Deus, e depois que gerou, viveu 300 anos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Para ele andar com Deus, é que ele agradou a Deus. E por isso, digamos assim, foi um verdadeiro cristão. Certamente ele era um homem de fé, porque vemos aqui em Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, que é, digamos assim, o capítulo da fé, diz assim em versículo 6, de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. O Enoque andou com Deus e certamente agradou a Deus. E, para agradar a Deus, precisamos ter fé. Por isso, Enoque andou com Deus, obedeceu a Ele e seguiu os seus passos em fé. Quantos anos é que Enoque andou com Deus?
Quantos anos é que Enoque andou com Deus? 300. Vejam de novo, em Gênesis capítulo 5, versículo 22. Gênesis 5, versículo 22. Mas agora vou ler da versão Almeida Corrigida e Fiel e ler da mesma maneira na Almeida Revista e Corrigida. E diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Andou com Deus 300 anos. É interessante que não diz que Enoque ainda está a andar com Deus. Ora, andou com Deus por 300 anos. E nada mais. Porquê? Porque morreu, como diz assim. Só viveu 365 anos, como vêem no versículo 23, que diz: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Ora, a frase todos os dias é usada neste capítulo. Podem ler, por exemplo, no versículo 8, no versículo 11, no versículo 14, no versículo 17, etc. Todos os dias. Viveu um certo tempo essa pessoa e depois morreu. Todos os dias que viveu e depois morreu. Se Enoque estivesse ainda a viver, se ele fosse imortal, os dias de andar com Deus seriam mais de 300 anos, porque ainda estava a andar com ele. Vejam também no versículo 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era. Deixou de ser. Já não era, porque Deus o tomou para si. Então onde está Enoque? Deus o tomou. Ora, notem, não diz que não morreu. Então, vamos então ao capítulo da fé, de novo, em Hebreus, capítulo 11. Voltemos a esse capítulo da fé. Hebreus, capítulo 11. Em Hebreus, capítulo 11, vejamos então no versículo 5. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ele foi trasladado. O que é a palavra trasladar? A palavra original, que é o grego, a palavra de acordo com concordância é a palavra número 3346, que é metatithami, que quer dizer transferir, mudar de uma coisa para outra. E a transladação, onde diz nesse mesmo versículo, pois antes da sua transladação, é a palavra grega 3331, que é metathesis, que é transferir de um local para outro, ou mudar. O que diz aqui, no versículo 5, diz: Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. O transferiu. O transportou. Nessa mesma palavra grega, e agora ponham uma marcaçãozinha aí em Hebreus capítulo 11, porque vamos voltar a Hebreus capítulo 11, por isso ponham uma marca aí. Vejam, por exemplo, em Atos 7, versículo 16. Atos 7, versículo 16. Usa a mesma palavra grega. E há outros locais que usa também a mesma palavra grega, mas este é um dos bons exemplos. Os outros exemplos são igualmente efetivos e corretos, mas este aqui é um exemplo
interessante, que é Atos 7, versículo 16, diz assim: e foram transportados. A mesma palavra grega, que é metatithami. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Vê-se aqui então que José mandou chamar a sua família para o Egito e o Jacó morreu no Egito e ele foi enterrado em Siquém. E os ossos dele, o corpo dele, foi transportado para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprara. O corpo de Jacó foi trasladado, é a mesma palavra, foi trasladado, foi transportado para Siquém. Igualmente, o corpo de Enoque foi transportado por Deus e por isso é que não foi encontrado. Tal como no caso de Moisés, em que Deus escondeu o corpo de Moisés, Deus escondeu o corpo de Enoque. Então, porque diz que Enoque foi trasladado, continuando então em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, se faz favor, porque é que então diz que Enoque foi trasladado para não ver a morte? Aqui há dois pontos importantes que eu quero sublinhar hoje, queridos irmãos. Dois pontos importantes de aprendizagem que vemos aqui. Deixe-me dizer brevemente quais são esses dois pontos. Primeiro, a que morte é que se refere? E segundo, a qual trasladação é que se refere? Dois pontos importantes. A qual morte e qual transladação. E vamos explicar isto neste sermão hoje. Primeiro, a que morte é que se refere? Vejamos que Enoque não recebeu a promessa, porque aqui no livro do capítulo de Hebreus está a falar das pessoas da fé e depois, ao fim deste capítulo, no versículo 39 e 40, diz assim: ora, todos estes, incluindo Enoque, incluindo Abraão, incluindo David, incluindo Isaac, incluindo Jacó, incluindo José, incluindo Moisés, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, incluindo Enoque, queridos irmãos, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não receberam a promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Qual promessa é que Enoque não recebeu? Continuem aí com o dedo aí em Hebreus 11, mas vamos ver então em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, umas páginas atrás. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança de quê? Da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A esperança da vida eterna. Esta é a promessa de Deus que eles não receberam. A promessa da vida eterna, Enoque ainda não recebeu. Foi o que lemos aqui em Hebreus, capítulo 11. Vejamos de volta. Em Hebreus 11, versículo 39, diz assim: todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não receberam a vida eterna.
Veja também no versículo 11 do mesmo capítulo, perdão, no versículo 13 do mesmo capítulo, Hebreus 11, 13. Todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Todos eles morreram na fé, que inclui Enoque. Morreu na fé sem obter as promessas. Vendo-as, porém, de longe, crendo e abraçando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Até o Enoque não recebeu promessa e morreu na fé. É o que Hebreus diz. Então, o que é que está a dizer aqui no versículo 5 de Hebreus capítulo 11, que diz: Enoque foi trasladado. Como eu disse, queridos irmãos, esta palavra trasladado vem do grego metatithemi, que quer dizer transferir, mudado de uma coisa para outra. Então, por que é que o escritor de Hebreus aqui, acreditamos que seja Paulo, disse que Enoque foi transferido ou mudado de uma coisa para outra? Isto é trasladado. E tome nota também do ponto aqui. Diz aqui: para não ver a morte. Não diz porque não viu a morte. Vê-se aqui que é uma coisa condicional para não ver a morte, referindo-se a um acontecimento futuro. Jesus falou de alguma morte que podemos escapar, que seja condicional? Vejam comigo, se faz favor, em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 51. João 8, versículo 51. Diz assim: em verdade, verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. Como está escrito na Almeida Revista e Corrigida, em verdade, verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte. Mas todos morremos. Então há duas mortes, não é? Sim, há duas mortes, há uma segunda morte. Vejam comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Por isso há uma segunda morte, que é condicional. Porque a primeira morte é ordenada a todos. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E a segunda morte é depois condicional no resultado do juízo. A segunda morte, vejamos outro exemplo aqui em João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, isto é a primeira morte, viverá eternamente, porque não será sujeito à segunda morte. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, nunca morrerá. Porquê? Isto é a segunda morte. Embora ainda que morra, nunca morrerá
eternamente. Nunca terá a morte, a segunda morte. Se vive e crê em Jesus Cristo. Se vivemos segundo Cristo, segundo as instruções dele, guardar o que ele disse e acreditar nele. Então, voltando a Hebreus capítulo 11, espero que tenha uma marca aí em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, para não ver a segunda morte. Porque morreu, como vimos, todos morreram. Os anos da vida dele foram 365. Paulo aqui em Hebreus diz que todos morreram na fé, sem receberem a promessa da vida eterna, e por isso não viu a morte, que é uma condicional. Foi trasladado para não ver a morte. E por isso aqui está o primeiro ponto de aprendizagem, queridos irmãos. É que está aqui a falar da segunda morte, não da primeira morte. Isto é um ponto importante da aprendizagem. Está a falar aqui da segunda morte. Agora vamos falar acerca do segundo ponto de aprendizagem, que é: qual trasladação? Vemos agora aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que menciona duas trasladações. Duas, digamos assim, transferências. Por isso, primeiro aqui na primeira parte da frase, diz: pela fé Enoque foi trasladado. Trasladado, como disse, vem do grego 33:46, metatithami, que quer dizer transferir, mudar de uma coisa para outra. Qual é a transferência? Qual é a mudança de uma coisa para outra que é baseada na fé? Queridos irmãos, qual é a mudança de uma coisa para outra que é baseada na fé? Vejam comigo Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transferiu. Nos mudou de uma coisa para outra. Nos mudou do império das trevas, nos trasladou, nos transformou, nos transportou para o império, para o reino de Deus. Aqui vemos uma transportação espiritual. Uma transportação espiritual. Uma remoção espiritual de um império para um reino diferente. Uma mudança espiritual de uma coisa para outra. Do império das trevas espirituais para o império da luz, da iluminação, do entendimento do reino do Filho, o reino da família de Deus. O reino de Deus. Isto é uma conversão. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas, onde não entendíamos a verdade, para o novo entendimento, para esta luz, nos transportou, nos convertiu, nos transformou, para sermos verdadeiros cristãos e entendermos a verdade. Queridos irmãos, nós precisamos de transformar a nossa vida. É uma transformação. É o que nós chamamos a conversão. E nós temos um guia de estudo acerca deste tema. Este guia de estudo descreve em grande detalhe o que é esta conversão espiritual. Enoque
tal como os verdadeiros cristãos, foi libertado, foi removido do império das trevas, foi transferido na maneira de viver deste mundo quando tinha 65 anos de idade e foi separado, foi santificado, arrependeu-se, mudou a sua vida, converteu-se, transformou-se. Esta é a conversão espiritual que temos que ter, que você e eu têm que ter. Deus abre a nossa mente a uma certa idade adulta, quando começamos a entender e podemos fazer decisões por nós próprios, vemos a verdade, estudamos, cremos em Jesus, e essa é a decisão da nossa vida. Arrependemo-nos, comprometemo-nos a viver a vida segundo Cristo, somos então batizados, cumprindo essa promessa de cumprimento, que é a nova aliança que fazemos individualmente com Deus. E então, após o batismo e a imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a viver uma vida nova. Uma vida transformada. Uma transformação da nossa vida. Somos trasladados. Uma nova maneira de pensar. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, um bocadinho mais adiante de onde estão agora, no capítulo 1. Colossenses capítulo 3 agora. Vejam então no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Isto é uma transformação na maneira de pensarmos. É uma transferência, mudar de uma coisa para outra. Vejam também no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Morrer estas coisas da natureza terrena. Impureza, paixão, lascívia, essas coisas todas da carne. Maligno e da avareza. Vejam no versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Isto é transformar do velho homem para o novo homem. Isto é uma transladação, é uma transformação, é uma transferência, mudar de uma coisa para outra. Tirar o velho eu e pôr o novo eu. Veja no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isto é um novo homem. Isto é uma pessoa diferente, que nós temos que ser. Temos que começar a viver desta maneira nova. Isto é uma transformação na nossa maneira de vida, é uma transformação da nossa vida. É a conversão, é um processo, leva tempo. Por isso é que temos este guia de estudo para vos ajudar neste processo. Guia de estudo bíblico, para estudarem isto com a sua Bíblia e então os dois em conjunto para entenderem esta transformação. Isto é o processo de crescimento espiritual para alcançar a maturidade espiritual. Vejam comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Viveu 300 anos. Isto foi quando ele se arrependeu. Viveu depois de 300 anos. E todos os dias dele foi 365. Converteu-se quando ele tinha 65 anos. E morreu quando tinha 365.
365 anos. Viveu uma vida convertida por 300 anos. Fez um compromisso de mudar a sua maneira de viver quando tinha 65 anos. Todos os desta linha, da linha de Sete, que se descreve aqui no capítulo 5, todos estes desta linha, da linha de Sete, viveram muitos anos. Por exemplo, o Sete, no versículo 8, diz que viveu 912 anos. No versículo 11, diz todos os dias de Enos, que foi o próximo filho, teve 905 anos. Viveu 905 anos. Depois, os dias de Cainá foram 912. E assim, a idade destas pessoas foi cerca de 800, 900 anos. O que destes grupo de pessoas que viveu menos, exceto Enoque, foi Lameque, no versículo 31, que viveu 777 anos. Por isso, todos estes da linha de justos, isto é, da linha de Sete, viveram uma vida, a vida deles, digamos assim, o período de viver deles foi de cerca de, digamos assim, entre 700 a 900 anos. Digamos assim, 10 vezes mais do que as pessoas vivem hoje em dia. Exceto Enoque, que só viveu 365 anos. Comparando com uma vida de hoje em dia, 10 vezes menos, é como se ele só tivesse 36 anos e meio. E por isso morreu, como se fosse um jovem, comparando com este período de tempo que eles viviam, como se fosse um moço. Por que é que ele só viveu esse número de anos? Não viveu 700, 800, 900 anos? Porquê? Porque foi assassinado. Porque era um verdadeiro seguidor de Deus. O quê? Assassinado? Sim. Veja o que o neto de Caim, o Lameque, que foi o neto de Caim, é outro Lameque, isto é da linha pecaminosa de Caim, disse. Isto está em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. Gênesis 4, versículo 23 e 24. Isto é Lameque, dos descendentes de Caim, disse assim às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7. Caim, que matou o irmão dele, como se lembram, a filha de o Abel e Caim, não é? O Caim tinha matado o Abel, e então Deus disse que teria uma vingança de 7 vezes. Ele matou o Caim. Diz assim: matei um homem que me feriu. E de Lameque, porém, 70 vezes 7, porque ele matou o Caim, porque matou um homem. E matou um rapaz porque me pisou. Ele matou o seu avô, que é o Caim. Mas quem foi o rapaz? O jovem, o moço que ele assassinou? Foi Enoque. Porque ele me pisou. Enoque profetizou a vinda de Cristo.
Vejam comigo, se faz favor, em Judas, Judas 11. Só há um capítulo, Judas, por isso, digamos, seja versículo 11. Judas 11. Judas 11. Perdão, desculpem. Judas 11 diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. E está a falar dessas pessoas que seguiram o caminho de Caim. Caminho de matar pessoas. Caminho de assassinos. E depois vejam um bocadinho mais adiante. No versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Enoque profetizou contra estas pessoas, contra estes assassinos. Diz assim: o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque, com a palavra de Deus, pisou o Lameque. E o Lameque, por causa disso, não gostou. E o matou. E o assassinou. Enoque foi um pregador da justiça, tal como Noé foi, seu bisneto. E nós, pela palavra de Deus, que é a nossa armadura, precisamos usar pela palavra de Deus, que é parte da nossa armadura. Vejam em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Está a falar aqui da nossa armadura. E vejam também no versículo 17. Precisamos tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é parte desta armadura cristã. A palavra de Deus é a espada do Espírito. E o Enoque usou a palavra de Deus, usou a espada do Espírito. E assim, com isso, pisou, magoou, ou machucou os sentimentos de Lameque. Ora, vejam o que Jesus Cristo diz daqueles que são seguidores de Cristo. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 22. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. O Enoque falou acerca do juízo, dos caminhos de Deus, do juízo que Jesus Cristo vai trazer, profetizou que Jesus Cristo viria, como lemos em Judas, e por isso Lameque não gostou dele, porque Lameque era um assassino como Caim, e por isso ele matou, assassinou. Porque ele odiou, tal como diz aqui Cristo, diz: sereis odiados. E o Lameque odiou o Enoque. Vejam também no capítulo 24, Mateus 24. Mateus 24. Versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis atribulados e vos matarão. Enoque foi assassinado. Foi o que aconteceu a Enoque. Foi matado. Vejam também em Mateus 23, versículos 34 e 35. Diz assim: por isso eis que eu vos envio profetas, sábios
e escribas. A uns matarás e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, que foi matado por Caim, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Isto é, incluindo então o sangue de Enoque, que foi matado por Lameque. Queridos irmãos, Deus permitiu Enoque ser martirizado. Como muitos discípulos de Deus, de Jesus Cristo, foram e serão. Mas não permitiu que o seu corpo fosse profanado ou exibido publicamente, tal como não proibiu o corpo de Moisés ser visto e adorado e profanado por pessoas. E por isso vemos aqui duas transladações de Enoque. Primeira transladação foi a sua conversão. E a segunda transladação é que Deus escondeu o seu corpo que tinha sido martirizado ou assassinado. Veja então em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Hebreus 11, versículo 5, Enoque foi transladado, foi transformado, foi convertido, converteu-se para ser um verdadeiro cristão, para não ver a morte, para não ver a segunda morte. Não foi achado o corpo dele, não foi achado, depois de ter sido assassinado, não foi achado, porque Deus o trasladara, moveu o corpo dele. Transportou o corpo dele para outro local. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Sim, ele agradou a Deus. Antes da sua transladação, teve esse testemunho de fé. A palavra transladação, como disse um bocadinho anterior neste sermão, vem da palavra grega 33-31, que significa metatathis, que quer dizer transferir de um local para outro ou mudar. Deus transferiu o corpo dele de um local para outro, muito provavelmente à vista dos seus assassinos, e por isso sabiam que Deus o tinha tomado. E, tal e qual como os verdadeiros santos de Deus, Enoque está a dormir agora à espera da sua ressurreição. Então, onde está Enoque? Enoque está a dormir à espera da ressurreição da glória. Vejam em Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, que li há pouco, que diz assim: todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, isto é, da vida eterna, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, não fossem mudados para ser espirituais e serem perfeitos. Estão à espera de nós. E por isso devemos dar graças a Deus, queridos irmãos, por esta grande esperança que nós temos. E por isso, continuando a ler, no versículo 12, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignómia, e está sentado à direita do trono de Deus.
Queridos irmãos, por isso, porque temos esta grande esperança. E estes todos estão à espera de nós. Precisamos de correr com perseverança até ao fim, sem desistir. Embora tenhamos problemas, tenhamos dificuldades, tenhamos desencorajamentos, não devemos desistir. Devemos nos manter fiéis até ao fim. Vejam no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo de Hebreus 12. Hebreus 12, versículos 12 e 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos. Quer dizer, vocês estão desencorajados, estão cansados, estão a lutar esta luta de vencer as nossas fraquezas, vencer as tentações que temos à nossa volta, vencer o mundo à nossa volta. Diz assim: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Perdão, não desistam. Mantenham-se fiéis até ao fim. E por isso aqui vemos que a primeira transladação foi a conversão, a mesma que nós precisamos de ter. A segunda transladação, que é mencionada aqui, é que Deus escondeu o corpo dele para não ser profanizado. Mas Enoque terá uma terceira, digamos assim, transladação, que será quando for ressuscitado e será transformado num ser espiritual eterno. E para nós, essa é a completação do processo de conversão. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a 54. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e a sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Transformados. Seremos transformados de uma condição para outra condição. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Queridos irmãos, essa será, digamos assim, a terceira transladação de Enoque, que é a completação da nossa conversão. Essa transformação nós também estamos a esperar pela vinda de Cristo. Se ainda estivermos vivos, seremos transformados. Se estivermos mortos, após a parte da ressurreição, é essa transformação para um ser espiritual. Isso foi o que Daniel referiu. Vejam comigo, se faz favor, em capítulo 12 de Daniel. Capítulo 12 de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 3. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros serão condenados à segunda morte, para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, versículo 3, pois resplandecerão com o fulgor do firmamento. Aqueles que não vão ter a segunda morte
resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Queridos irmãos, mas que grande transformação vindoura é essa, em que vamos resplandecer como as estrelas do firmamento. Vamos ter uma glória semelhante, está claro, muito menor, mas semelhante à de Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria, queridos irmãos, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual fará esta transformação do nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Para sermos igual ao corpo de Cristo. Está claro, com glória muito menor, mas do mesmo, digamos assim, do mesmo género de glória. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos irmãos, mas que grande esperança nós temos para que um dia virmos a ser iguais ao corpo de Cristo, ao corpo da sua glória. Mas que grande transformação nós esperamos. E por isso, queridos irmãos, nós continuamos a perseverar até ao fim. Queridos irmãos, o corpo, Enoque, não foi para o céu. O Enoque converteu-se quando tinha 65 anos de idade. Viveu como, digamos assim, um verdadeiro cristão por 300 anos. Foi assassinado por Lameque, o neto, ou bisneto, não, neto de Caim. E ele, para o corpo dele não ser profanado, Deus escondeu o corpo. Ele está a dormir, à espera da ressurreição. A mesma ressurreição que nós vamos esperar, ou se ainda tivermos a viver, que haveremos de ser transformados à vinda de Cristo. E por isso, o que nós, queridos irmãos, precisamos de fazer agora é precisamos de perseverar até ao fim. Como dizem, a luta continua. Mas a nossa luta, queridos irmãos, é uma luta cristã. Para continuarmos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até ao fim. A Ele seja a glória, agora, assim como na eternidade. Amém.